pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vai estar conosco ao vivo o pastor João dos Anjos, onde nós vamos falar um pouco sobre a igreja primitiva, sobre a igreja edificada pelos apóstolos, a igreja que Jesus edificou. As pessoas dizem assim: Jesus não tem uma igreja. Tem sim. Ele veio na terra, escolheu os discípulos que eram os seus primeiros ministros e ele deixou esta promessa escrita para nós. Aonde que essa promessa ficou escrita? No livro de Mateus 16, do 13 a seguir, quando ele pergunta para os apóstolos, dizem assim: o que dizem o homem ser o filho do homem? Uns dizem ser Jeremias, Elias ou um dos profetas. E vós que dizeis que eu sou? E Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: olha, bendito és tu, Simão Barjonas. Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ti darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Seja bem-vindo, pastor João dos Anjos. Glória a Deus. A gente que é especialista nessas transmissões aí, acaba se perdendo um pouquinho aqui, né? Mas não, mas não é, pastor. Deu certo. Veja só, existem pessoas que têm estúdio montado com toda a tecnologia, com toda a infraestrutura que possa fazer. Nós não temos, mas nós fazemos com aquele pouquinho que Deus nos dá, né, pastor? Acho que isso é o mais importante. Glória a Deus. As duas moedas, fiel do pouco. as duas moedas que estão na nossa mão, Deus diz que vai fazê-las prosperar. Mas, pastor, estamos muito felizes com a sua participação. Quero desde já agradecer o senhor por dispor o seu corrido tempo, né, para vir participar com a gente desta transmissão. Nós até tínhamos prometido que íamos fazer lá na página Atitude Gospel, acabou que não conseguimos entrar por lá, estamos pelo perfil, mas esse material será enviado para todas as páginas, para todas as redes, pelo Instagram, Telegram, também pela podcast, no YouTube. Vamos fazer com que chegue o mais longe possível. Os microfones do Facebook são seus, pastor. Fique à vontade. Eu primeiro quero agradecer, pastor Jorge, por essa oportunidade, poder mais uma vez falar do grande amor de Deus, das coisas que são de cima. Para a gente sempre é um privilégio, né? Que a perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, a irmã Vanessa e os demais irmãos que estão aí sintonizados, estão aí nos assistindo também, que o Deus Todo-Poderoso possa estar abrindo a mente, né, o coração de cada irmão, de cada um daqueles que realmente tem sede da palavra, tem desejo realmente de aprender a palavra de Deus, porque primeiro precisa ter o desejo, né, de aprender. Me chama muita atenção, antes de nós entrarmos aqui no assunto, pastor Jorge, que a Bíblia nos diz que lá no livro de Marcos, capítulo 4, Jesus ele pregava a parábola do joio, e a Bíblia diz que depois que ele terminou o sermão, ele vai para casa e algumas pessoas seguiram Jesus juntamente com os discípulos e interrogaram ele acerca da parábola. Eles queriam aprender. Então, só o que Jesus pregou, ensinou naquele local onde Jesus falou da parábola, não era o suficiente. E eles então queriam mais, eles queriam aprender, eles queriam ouvir, né? E tem pessoas que às vezes não querem nem ouvir, às vezes já tem uma posição acerca da palavra que ela nem ouviu. Então é importante ouvir, né? É importante ouvir e depois a pessoa poderá tirar então suas conclusões. Eu acho muito interessante, pastor, porque como disse o apóstolo Paulo,
né? Nós devemos ouvir tudo e reter o que é bom. E se nós amamos a Deus, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós temos percebido, pastor, que quando nós vamos falar acerca do reino de Deus, mas todo mundo já tem uma fé, seja ela qual for. Até mesmo o ateu tem uma fé. E nós percebemos Sim. assim que quando as pessoas começam a ouvir e quando em algum ponto a nossa fé é diferente, as pessoas procuram levantar uma barreira e não querem entrar no assunto. Eu, particularmente, eu gosto de conversar com aqueles que pensam diferente, aqueles que têm uma visão do evangelho até mesmo diferente daquilo que eu creio, porque, como disse o velho sábio, o que eu sei, eu já sei. Agora eu quero saber o que o Senhor sabe. Eu quero conhecer. Então, é por isso que hoje nós vamos, nesta conversa, pastor, a falar um pouco sobre a igreja primitiva, né? Sobre essa igreja que nasceu há 2000 anos atrás, e eu quero pedir aqui que o senhor discorra um pouco sobre todas essas diferenças que existem hoje. Hoje é possível encontrar fé para todos os gostos. Um crê de uma forma, outro crê de outra. Vamos começar por esse ponto, pastor. Nós sabemos que Jesus veio, edificou uma igreja na terra, como ele prometeu para Pedro, né, lá no livro de Mateus, e essa igreja ela tem um ponto de partida, tem os primeiros cristãos que nasceram na igreja de Jesus. E, obviamente, nós só podemos dizer que nós somos cristãos se nós soubermos aonde foi edificada a igreja de Jesus, quem foi os primeiros cristãos que entraram nesta igreja, como Jesus fez a promessa para Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, nós, para saber que nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus, nós precisamos saber como é que Pedro ligava as pessoas na terra, porque a promessa de Jesus vai estar sobre nós se nós estivermos na mesma promessa que Pedro recebeu. Estou certo nisto? Ah, sem dúvida, porque é uma questão, pastor Jorge, de não quero dizer que as pessoas que não pensam assim não sejam inteligentes, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é uma questão de inteligência, porque nós precisamos usar a nossa inteligência. Evangelho é inteligência, né? Inteligência para quê? Para ler e entender o texto, o texto. Agora, crer que é o difícil, por quê? Entender, todos entendem. Porque as pessoas, elas são cultas, existem muitas pessoas cultas, né? Advogados, doutores, mestres, né? Pessoas cultas que lê um texto e conseguem entender o texto. O que elas não faz é aceitar o texto. É aceitar. A dificuldade que a gente percebe que as pessoas têm é de aceitar o texto. Não que elas não estão entendendo, elas estão entendendo, sim, porque são pessoas que são peritas, né, nas pontuações, são pessoas que observam as pontuações, enfim, né, e entendem de pontuações. Então, elas conseguem entender o texto. Mas o que elas não faz é aceitar realmente como está escrito. Falando da igreja, o pastor estava falando da igreja. Aonde nasceu a igreja? As pessoas me perguntam, pastor, na tua igreja, eu disse, para lá, já está errado, porque eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja. Então, a gente pode olhar na Bíblia, que a Bíblia, ela diz que a igreja é de Jesus, né? A igreja é de Jesus. Por isso Jesus falou, né? Eu edificaria a minha igreja. Então, Jesus tem a igreja dele. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Contra ela. Então, a gente percebe que a igreja, primeiro, é de Jesus. Ninguém pode dizer a minha igreja. Embora tem pessoas, sim, que têm a igreja, que é o fundador, né? Tem pessoas que é o fundador. Ah, o fulano é o fundador da igreja. E tudo bem, se o fulano é o fundador da igreja, ele pode pôr a doutrina que ele quer,
ensinar o que ele bem entende, ele acha por bem ensinar, porque é a igreja dele. Mas na igreja de Jesus, ninguém pode ir além daquilo que já está escrito. Que Jesus deu, Jesus deixou. E deixou a quem? Deixou aos apóstolos. Onde começou a igreja? A igreja começou no dia de Pentecostes. Ali foi as primeiras conversões, né? É muito simples. Ali houve as primeiras conversões, os primeiros cristãos, os primeiros crentes que se converteram com a mensagem de Pedro, que ele iniciou essa mensagem no versículo 14 de Atos 2, quando as pessoas, né, de várias nações estavam ali. Na época acontecia ali a festa do Pentecoste e tinha pessoas de todas as nações ali, e eles pensavam que eles estavam embriagados. E Pedro, então, tenta explicar para eles que eles não estavam embriagados, o que estava acontecendo era uma profecia dita por Joel, e ele então começa esse discurso no versículo 14 de Atos 2. Ele encerra o seu discurso, a sua mensagem, no versículo 36. E no versículo 37, quase que 3.000 almas, né? Versículo 41 diz que quase que 3.000 almas. Faz uma pergunta para Pedro no versículo 37. Inclusive, a Bíblia diz que a Pedro e aos demais. É importante a gente focar isso, né? A Pedro e aos demais apóstolos, porque estavam todos ali. Aqueles que Jesus levantou, escolheu a dedo e mandou que eles fossem e pregassem o evangelho no mundo inteiro, com a ordem, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, quase que 3.000 almas. Faz uma pergunta a Pedro: que faremos, varões e irmãos? Versículo 37. E Pedro, então, dá a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado. Uma coisa interessante, ele frisa ali: para que eu tenho que batizar em nome de Jesus? Para perdão dos pecados. Porque no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, o próprio Pedro diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Então ele manda que eles se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e eles estavam então aptos para receber a promessa, o dom do Espírito Santo. E foram quase que 3.000 almas, versículo 41. E uma outra coisa interessante, eu quero que você faça as suas considerações acerca também do texto, mas o interessante é que a Bíblia, ela segue ali, né, versículo 42, 3 e enfim, para frente ali, dizendo que aquelas pessoas que criam tinham tudo em comum e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos receberam de quem? De Jesus. E Jesus mesmo disse: aquilo que eu vos falo às escuras, falai às claras. Aquilo que eu vos falo aos ouvidos, fala para eles em cima do telhado. Lógico que Jesus está usando aqui uma metáfora, né? Usando uma palavra figurada. Quer dizer, fala abertamente. Porque em cima do telhado você pode gritar, todo mundo pode ouvir. E eu estou falando só para vocês. Para os outros eu falo por parábola. Porque aqueles que ouvem dos meus lábios por parábola, vai ouvir abertamente de vocês. Para vocês eu ensino as parábolas. Para vocês eu explico o significado de cada discurso que eu dou para aquela multidão. Porque eles têm que ouvir. E têm que ouvir de vocês que eu estou levantando. Uma coisa interessante, pastor, já vou... Uma coisa interessante nesse texto de Atos 2, a partir do 37, que o senhor acabou de citar, é que Jesus, ele diz, né, que Pedro diz: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, fica muito claro que o arrependimento, o simplesmente se arrepender não gera o perdão, né? Que o perdão ele está no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que fique claro, pastor, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando,
Mateus 28, 19, eu gostaria que o senhor fizesse a consideração a esse respeito. Mateus 28, 19, Jesus, dando a ordem imperativa, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ele está fazendo, a gente sabe que ali não é um batismo, ali é uma ordem que ele está dando, e no momento de executar, Pedro e os demais apóstolos fizeram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que o senhor me diz disso, pastor? Os apóstolos erraram ao batizar em Então, nome de Jesus Cristo, quando Mateus 28, 19 dizia que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles executaram em nome do Senhor Jesus Cristo? os apóstolos de Jesus, inclusive, tem pessoas que diz que os apóstolos erraram. Não, eu não faço o que os apóstolos fizeram, eu faço o que Jesus mandou. Não, os apóstolos fizeram o que Jesus mandou. Por quê? É uma questão de entender o texto, né? De entender realmente o texto. Porque o texto ali não deixa nenhuma dúvida. Mateus 28, 19 não deixa nenhuma dúvida. Jesus dá uma ordem, como o pastor disse, ali não é um batismo, ali não está sendo feito um batismo, ali é uma ordem, chamada ordem imperativa, né? Que eles deveriam ir ensinar, fazer o discípulo e batizar em nome, né? Em nome. E interessante que ele fica no singular, né? Ele não diz nos nomes, ele diz em nome de quem? De quem, Jesus? Batizar no nome de quem, Jesus? Ah, vocês vão batizar no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, nós sabemos, é difícil falar de batismo e não dar uma entrada na divindade. É muito difícil falar do batismo, principalmente quando nós lemos Mateus 28, 19, sem dar uma entradinha na divindade. Por quê? Tem aquelas pessoas que elas crê na chamada três pessoas, né? Três pessoas da Santíssima Trindade, né? Ali, Jesus, ele está citando Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante a gente dizer a todos que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E cremos que, como diz a Bíblia, que os três é um. Como diz 1 João capítulo 5, verso 7, né? Os três são um. E sendo um, tem um nome. Mas as manifestações são distintas. Mas isso não faz dele três pessoas, três deuses, cada um deles com um nome. Então, é importante, é muito importante a gente trabalhar um pouco aí a divindade para entender o batismo, porque o Pai, quem que é o Pai? O Criador. O Criador, que ele criou tudo. Deus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito. João 4, 24. E João 18, capítulo 1, verso 18, diz que Deus jamais foi visto por alguém, como Espírito. Ele nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito está no seio do Pai e só fez o conhecer, né? Então, quando ele fala ali, vai lá, ensina e batiza em nome do Pai, ele está falando do Espírito eterno. O Espírito eterno, o Pai, o Espírito eterno, que estava dentro do Filho. Ali é o Filho falando, né? O Filho está dizendo, vai lá, ensina as pessoas, ensinar sobre a divindade, para depois batizar. Agora, o Filho é a carne, é o corpo, é o tabernáculo daquele que estava dentro. Segundo os Coríntios, capítulo 5, 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens seus pecados,
e nos deu, disse Paulo, o ministério da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo. Jesus, o Filho, conversando com os discípulos, em João 14, ele fala isso também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Há um texto que todos conhecem. Filipe, então, toma a palavra e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus, então, disse, há quanto tempo estou com vocês, vocês não têm me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que o Pai está em mim? Então ele mostra, o Pai está em mim. A Bíblia diz também, Paulo ensinando sobre a divindade, em Efésios capítulo 4, verso 4, que há um corpo e um espírito. Há um só corpo e um espírito. Ele está falando da divindade. O corpo é o Filho, o espírito é o Pai, que está dentro daquele corpo. Então, e sendo o mesmo, o nome é único, porque assim, o espírito não tem um nome, o corpo tem outro nome e o Espírito Santo tem outro nome. Não. Quando nós lemos João, capítulo 17, verso 11, nós vamos entender que Jesus, na oração sacerdotal, ele disse assim, Pai, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Então, a parte externa, o filho, a carne, que é o filho, tem o mesmo nome daquele que estava dentro dele, que é o espírito, que é o pai, que é ele mesmo. E que é ele mesmo. Aí, o nome, o grande mistério aqui é entender o nome. Porque quando a pessoa entende o nome, aí ela vai entender a mensagem. Aí eles ensinam o nome, versículo 6 de João 17, também, ele ensina o nome, ele diz que o Pai revelou o nome dele aos homens que do mundo o Pai deu para ele. O Filho está falando que Deus, o Pai, revelou o nome dele aos homens que do mundo o Pai deu para ele. Eles eram teus e tu me deste, e eles guardaram a tua palavra, nome. Então ele está citando muito o nome. O Senhor revelou o nome do Senhor para os homens que eram do mundo e que o Senhor deu para mim. Aí no versículo 11, eu estou falando de João 17, 6, ele fala, revelou o nome. João 17, 11, ele disse assim, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Que me deste. Então ele está mostrando que o Pai tem o mesmo nome do Filho. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que ele herdou o mais excelente nome. Quem tinha o nome mais excelente? O Pai, o Filho, está falando na carne, o Filho é a parte carne. E quando ele nasce, então foi dado o nome do Pai para ele. O nome do Pai foi dado para o Filho. O Pai e o Filho é um e tem um único nome. É o corpo e o espírito. O corpo é o Filho, ele é o tabernáculo de Deus. Um certo dia, eu estou dando uma pincelada na divindade, porque daí nós vamos entrar no Mateus 19, e as pessoas vão entender, porque um certo dia, todos conhecem o texto, em que Jesus estava saindo do templo, e os fariseus, então, pedem para ele mostrar um sinal para que eles cresçam. Eles, que sinal tu nos mostrarás para que nós creamos em ti? E Jesus disse assim, destruireis esse templo. Quem estava falando ali? Jesus. Mas Jesus, o interior, o espírito, era o Pai. Ele, como o Pai, estava falando. Estava falando, vocês querem um sinal? Então, destrói esse templo. Que templo que ele estava falando? Ele estava falando do Filho. Que o Filho morreu. O templo dele morreu. Eles destruíram o templo dele. Mas ele disse, eu vou reconstruir em 3 dias. Porque aquele que estava falando não morreu. Pelo contrário, ele disse que ia
reconstruir. Ele ia levantar aquele templo que eles iam destruir em 3 dias. E é o mesmo. Era Jesus que estava falando com eles. Então, só que como o homem é corpo, alma e espírito, assim é Deus. Deus tem um corpo. Quando Atos capítulo 20, verso 28, diz que o Espírito Santo derramou o sangue de Deus, né? Mas o Espírito não tem sangue, mas foi o corpo que derramou o sangue. Sim, mas o corpo é o corpo de Deus, é Deus. O corpo de Deus é Deus. Aí sim, nós vamos entender Mateus 28, 19. Aí ele ensina o nome aos discípulos e disse: agora vocês vão lá e ensina para os demais o que eu ensinei para vocês. E batiza eles em nome agora, deste um que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Vai lá e batiza em nome. Aí os discípulos saem para fazer o que Jesus mandou e batiza em nome de Jesus. Batiza em nome de Jesus. Aí as pessoas dizem: não, mas Jesus mandou ele batizar em nome do Pai. Sim, ele pediu o nome do Pai. Pai tem um nome. Eu sei que o Senhor é Pai. Existem alguns pais também nos assistindo neste momento. E outros irão nos assistir posteriormente. E que são pai, que têm filhos. Mas pai não é o nome deles. Né? Pai não é o nome deles. Então, pai não é nome. Pai é um título de alguém que tem filho. Pai não é nome. E Jesus ali, ele pede o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele pede o nome. Uma ordem deve ser cumprida. Porque se alguém falar algo para alguém repetir aquilo que a pessoa está falando, ele está zombando a pessoa. É uma chacota, é uma zombaria. É a mesma coisa, a fulano dá uma ordem para alguém sai falando, repetindo o que ele falou. Ele está zombando. Ordem não é para ficar repetindo, ordem é para cumprir. E a ordem que o batismo deveria ser feito em nome do Pai. Agora, se as pessoas não conhecem o nome do seu Deus, aí é um problema. Porque a Bíblia revela o nome deste Pai. A Bíblia revela o nome dele. Por exemplo, quem é o Pai? Porventura não é o próprio Jesus? O que Isaías fala dele? Isaías 9:6. Que Isaías revela que aquele menino que ia nascer era o próprio Pai da eternidade. E uma coisa interessante que ele diz: o seu nome, né? Isaías, ele cita bem assim: o seu nome será, porque o nome ainda não era conhecido. O menino não tinha nascido e não tinha ainda dado nome a ele, o nome não tinha sido revelado ainda. Ele diz: o seu nome será Príncipe da Paz. Qual o nome que é Príncipe da Paz? Jesus. Né? Pai da eternidade. Qual o nome? Jesus. Deus forte. Qual é o nome? Jesus. Eu estou brigando, pastor, eu tô brigando com um pernilongo aqui que pensa num pernilongo possuído. Está me incomodando. Eu estou vendo. E tem uma revelação, pastor Jorge, tem uma revelação no livro de Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse, verso 6, e o Senhor, ele revela o nome de Deus. Uma coisa interessante ali. Porque tem pessoas que dizem: não, mas não é, porque... Gente, Apocalipse, inclusive, é o livro da revelação, né? Revelação de Jesus Cristo. E aqui ninguém pode acrescentar e nem diminuir. Porque se acrescentar, vai ser acrescentado as pragas, que está escrito no Apocalipse, que virá sobre os desobedientes. E se a pessoa tirar, vai ser tirado o direito de participar do fruto da árvore da vida. Então, não tem o que fazer. Uma forma ou outra vai deixar a pessoa fora do reino de Deus. Então, ali, o que diz o texto aqui? Eu quero até ler aqui, para as pessoas verem
a revelação, porque é importante na Bíblia a pessoa ler e perceber as revelações, né? Perceber. A Bíblia diz que uns vão ler e não vão perceber. Para que vendo vejam, não percebam. Vai ver e não vai perceber. Vai ouvir, não vai entender. Realmente para não se converter e ser perdoado dos seus pecados. Mas veja aqui como é bom perceber o texto. Perceber o texto. Apocalipse 22, verso 6 diz assim: disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ó, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o anjo dele para mostrar aos servos dele as coisas que em breve ia acontecer. Quem? O Deus. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o anjo. Mas aqui, ele não revelou o nome. Vamos ler o texto, mas ele revela o nome aonde? No versículo 16. Ele continua o texto: eis que cedo venho. Quem vai vir? Jesus, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí vai falando. Lá no versículo 16, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então, lá está falando o Deus, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. E aqui no versículo 16, ele diz: eu, Jesus. Aí ele fala: eu. Quem que é aquele? Sou eu, Jesus. Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Aí tá, ele vai falando. O nome, o que nós estamos falando aqui? Do nome. Que é importante as pessoas conhecer o nome do seu Deus, conhecer o nome do seu Pai Celestial. E esse nome, esse conhecimento, está no batismo. Está no batismo. Por isso que uma pessoa que é evangelizada de uma forma certa e correta, ela vai ser batizada de uma forma certa e correta, e através do batismo ela vai entrar no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. E se ela não ouvir uma mensagem certa e correta, ela vai batizar de uma forma errada. E aí ela vai fazer um corpo com uma meretriz. Simplesmente ela vai tornar-se uma religiosa. Uma coisa que me chama a atenção, pastor, porque uma coisa que me chama a atenção é que nos dias de hoje, ao falar dos cristãos, nós temos todas essas diferenças, até porque pela maneira de batizar, eu poderia citar aqui mais ou menos uns 6 ou 7 tipos de batismos diferentes. E o que me chama a atenção é o fato de que cada grupo que batiza de uma determinada forma, ela não tem comunhão com o grupo que batiza de uma outra forma. Não é falando mal, mas só para dar o exemplo, para que a gente possa entender, né? Existe, por um exemplo, uma pessoa que é batizada, vou citar aqui o nome, não como uma crítica, mas só para mostrar um exemplo. Uma pessoa que é batizada na Igreja Católica Apostólica Romana recebe um tipo de batismo. Mas ao chegar numa outra igreja, numa igreja evangélica, protestante, enfim, ela não é recebida como membro porque o batismo é diferente. Ou seja, então, ao ser batizado, eu passo a fazer parte de um corpo, né? Sim. Só que na Terra está, pelo que nós percebemos na Terra, está se criando vários corpos, porque aquele que batiza usando os títulos, ele não recebe como irmão aquele que foi batizado com o nome. Por quê? Porque o batismo é diferente.
E como Jesus disse para Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. Então nós entendemos como está lá no livro de Efésios 1:18, que diz que Jesus é a cabeça e a igreja, nós somos o corpo, não Sim. diz os corpos. Isso Não, me dá uma preocupação muito grande, sabe, pastor? Porque nós temos uma necessidade de, uma vez que a Bíblia ela é a mesma para todos, o Deus que nós cremos, em tese, é o mesmo, a Bíblia é a mesma, o Evangelho é o mesmo, então nós precisamos ter. Então, toda essa diferença, por quê e para quê? Toda essa diferença, porque uma vez que cada batismo, só para não ficar assim agora muito no vácuo para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive eu quero deixar aqui para o pessoal que está conosco, se você tiver uma dúvida, você pode colocar aqui a sua pergunta, que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, passo para o pastor João, ele responde. Se nenhum de nós dois souber, nós assumimos o compromisso de trazer a resposta amanhã, mas eu tenho certeza que nós vamos ter a resposta para você. Está conosco Está conosco o Odair José, a Noíbe Fernandes, o Jorge Costa, também está conosco o Edson Araújo. Quem mais? Na sequência, eu vou trazer o nome das demais pessoas. O Abel Pepes, o Adriano está conosco. Também o Nascimento está acompanhando o trabalho. Gente, é que eu estou com dificuldade para ler, porque eu puxo a tela para cima para ler, o celular joga a tela para baixo de novo. O Valdecir Rosa, o Lucas Fernandes também está conosco. Gente, se eu não falar o seu nome, me perdoa, porque, como eu disse para você, a nossa dificuldade aqui com relação à tecnologia é grande. O Ali Santos, o Hernan é um argentino que está acompanhando também o trabalho aqui com a gente. Se você tiver uma dúvida, coloca aí a sua pergunta, faz o seu questionamento. Gente, você não pode ficar com dúvida, porque a dúvida nos leva a permanecer no erro. Se você crer de uma forma e você percebeu que nós cremos de outra forma, há necessidade de você dizer, olha, eu não creio desta forma. Não é isso, pastor João? A pessoa deve dizer, olha, eu não creio desta forma, eu creio assim. E aí nós precisamos ir para as Escrituras e ver aonde nós temos uma fé diferente. Gerson Rodrigues acaba de entrar, Deus te abençoe, meu irmão. Aonde você crê de uma forma e eu crer da outra, pode ser que nós dois estejam errados. Não tem como os dois estar certos. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, dissipar as nossas dúvidas, porque como disse Paulo, ouça tudo, retenha o que é bom, cresça na graça e no conhecimento. E nós só vamos crescer no conhecimento quando nós questionarmos, quando nós colocarmos as nossas dúvidas, quando nós colocarmos o nosso conhecimento em xeque. Quando eu coloco, olha, eu penso desta forma, mas se o pastor João crê da outra forma, vamos ver o que as Escrituras diz. Certamente existe um denominador comum, porque se Jesus falou no livro de Mateus 24:14, quando ele disse, e este evangelho, o evangelho do reino, será pregado até os confins da terra para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim, ele disse, existe um evangelho. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, com todas essas diferenças na forma de batizar as pessoas, e se cada um dos grupos não tem comunhão, não recebe o grupo que batiza diferente, não recebe como irmão, significa que são corpos diferentes. E se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, significa que Jesus tem um corpo na terra, tem uma igreja na terra. Esta igreja ela não está submissa a uma placa, ela não está submissa a um CNPJ,
mas está submisso a um evangelho, a um ensinamento. E nós precisamos buscar esse ensinamento, nós precisamos buscar esse evangelho que Jesus trouxe, que Jesus ensinou para os apóstolos. Pastor Jorge, realmente esta visão deve ser a visão de todos. Porque eu ouço muitas pessoas dizer assim, pastor, mas pastor João, lá no céu, não vai ter um lugar para a Assembleia de Deus, não vai ter um lugar para a congregação cristã, lá não vai ter um lugar para adventista, para visão missionária, para Deus e amor, lá não vai ter um lugar para os mormons, os testemunhas de Jeová, lá não vai ter um lugar para cada um, não. Mas não vai ter mesmo. Realmente não vai ter. Porque as pessoas que pensam diferente não vai para lá. É fácil de entender. Aí eu sempre digo, não, mas não vai ter mesmo, porque elas não vão para lá. Como que elas vão para lá professando uma fé que não é a fé que uma vez foi dada aos santos? Se quando Jesus veio aqui, já tinha pessoas que falavam em Deus, tinham seus cultos, suas cerimônias, né? Enfim, seus rituais. Tinha as pessoas já que serviam a Deus. Todavia, elas estavam erradas. E elas tinham que ouvir aquele modelo de evangelho que Jesus deu aos apóstolos e que eles tinham a incumbência de ensinar para elas, elas tinham que aceitar aquele modelo de evangelho. E Jesus disse, vai lá e prega. Quem crê na forma que eles estavam ensinando. E foram batizados como eles ensinavam e batizavam. Será salvo. Quem não crê, você vai ser condenado. Será condenado. Isso aqui, na verdade, não é uma questão. Eu afirmo isso aqui. Pastor, eu estou afirmando. Eu estou afirmando que essas pessoas estão pregando um arrebatamento que não vai acontecer para elas. A decepção vai ser muito grande. Elas estão pregando um arrebatamento que não vai acontecer para elas. Porque é o seguinte, a ressurreição, ela virá em duas partes. O arrebatamento que todos estão pregando é só para a igreja de Cristo. É para a noiva só. É para aqueles que têm o evangelho do reino, que está embasado na doutrina apostólica. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, os mandamentos dados à igreja, né? A igreja, tudo que foi ensinado pelos apóstolos. Agora, uma coisa interessante é que as pessoas vendo que elas estão fora da palavra, daquilo que ensinou os apóstolos, elas começam a questionar. Mas para lá, mas batismo não salva. Mas quem que diz que batismo não salva? O batismo salva. O batismo com entendimento. Eu preciso entender. É que nem tem pessoas pregando assim, irmãos, você está enfermo, Deus vai ter que curar, porque está escrito que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, como levou os nossos pecados. Gente, nós precisamos entender a Bíblia. A gente tem que ter a ciência da palavra. Acontece que assim, o que eu percebo que na igreja hoje, todo mundo quer ser mestre. Todo mundo quer ser mestre. Então, assim, as pessoas vão levantando, vão abrir igreja. Esses dias eu estava conversando com um cidadão, mas eu senti, não aqui desprezando ninguém, a gente via assim a pobreza, sem conhecimento nenhum, e dizendo, olha, Deus falou comigo, tá, coisa ou outra, me revelou até a placa da igreja, e eu estou tardando, e acho que Deus está até cobrando de mim. Eu olhei para ele, eu fui direto, eu falei assim, meu irmão, você tem que ser humilde, rapaz. Meu irmão, me desculpa, mas você não entende nada, meu irmão. Você não entende, o que você entende? Tá, começando com ele assim, a gente é obrigado a falar, porque as pessoas se enganam. A gente não fala, vai contribuir para que a pessoa vai enganar outras pessoas. Eu disse, não, meu irmão, você tem que aprender a palavra de Deus, entrar.
E eu não sei que você é no corpo de Cristo, mas você pode ser algo, de repente, um membro do corpo de Cristo. Que membro você é? Eu não sei. Deus sabe. Agora, a pessoa, ela não quer simplesmente que Deus encaixe ela no corpo. E ela disse, não, eu quero. Inclusive, foi um deslize muito grande de Satanás, né? De querer ser igual a Deus. Ele estava no lugar dele lá, estava no reino, estava fazendo a obra junto, tinha uma posição privilegiada, mas não, não, isso aqui não está bom para mim. Gente, é por isso que está essa confusão religiosa espalhada por aí, porque as pessoas simplesmente, elas querem ser o que elas querem ser. Agora, sobre aqui a enfermidade, Jesus levou os nossos pecados. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Quando eu leio Romanos capítulo 6, Paulo está ensinando ali. Paulo ensina, ou vocês não sabem, Paulo está dizendo, ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Paulo faz questão de ensinar. Vocês não sabem disso? Então eu quero ensinar isso para vocês. Ou vocês não sabem disso? Então Paulo, ele está mostrando o que aconteceu ali no Calvário. Porque a mensagem do bom pregador é o Calvário. É a cruz de Cristo. É o Calvário. E ali é o sacrifício. Então Paulo está mostrando que esse batismo, ele está relacionado à mensagem da cruz. O que Jesus fez por nós. Eu entendi. E agora, quando eu aceito isto, eu aceitei aquilo que Jesus já fez por mim. Porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas feridas, nós somos sarados. Não está falando de uma enfermidade física. Está falando da enfermidade da alma. Está falando que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, mas quantas pessoas continuam pecando? Mas agora eu entendi que agora o que aconteceu? Jesus já me levou. Eu já morri com ele. A Bíblia diz assim, que nós morremos com ele e vamos ressuscitar com ele. Aqueles que morreram com ele. Então, Jesus já levou todos que haveriam de crer nele por meio da palavra. Ele já levou os pecados. Os pecados já foram perdoados lá. E Jesus foi sepultado e nós somos com ele na semelhança da morte. O texto de Romanos é muito claro. Paulo disse, ou vocês não sabem que todos quantos foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que assim como ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, assim também nós andamos em novidade de vida. Então, Paulo está mostrando, ou vocês não sabem disso, o que significa o batismo. Ele está ligado com a mensagem da cruz. Eu preciso ouvir a mensagem. Eu preciso ouvir o sacrifício de Cristo. O que Cristo fez. Não, meu irmão. Jesus já levou. Levou de quem? Daquele que aceita. Ele, singular. Ele. Nós vemos o texto. Ali a gente vê assim, a singularidade ali do texto. Ele diz, com ele. Não com eles, mas com ele. Jesus. Porque o povo entende tudo errado. Tudo errado, e tem pessoas desviando não, às vezes nunca acertou o caminho, mas assim, tem pessoas bem desiludidas, quer dizer, mas isso aqui não cumpre, não, mas está falando de espiritual, ela está falando de uma linguagem espiritual. Jesus quando morreu, ele já levou, e quando ele ressuscita, ele já apresenta, está escrito no livro de Hebreus, eis-me aqui os filhos que tu me deste. Hebreus, então, as pessoas morreram com ele, e quando ele sai de lá, ele já saiu com o número exato que morreu com ele. Eu ouço a mensagem, eu creio na mensagem, e eu vou cumprir a mensagem. Então, o batismo em água, em nome de Jesus,
é um ritual, é um ritual, é uma cerimônia daquilo que já aconteceu no Calvário. E quando alguém, pastor Jorge, diz, eu não quero me batizar em nome de Jesus, está rejeitando o sacrifício, porque ele é o sacrifício. Nós unimos a ele na semelhança da morte dele, que é o batismo. Tá? Romanos capítulo 6, verso 3, 4 e 5 ali. Paulo, então, foi muito claro que a semelhança da sua morte. Aí eu não aceito ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não aceita, não? Você está rejeitando o quê? O sacrifício. Você não está unindo com ele. Não está unido a Cristo. Não está unido a Cristo. Três pontinhos só para ponderar nessa colocação, pastor. Por exemplo, quando Jesus disse para os apóstolos, né? Vocês vá, faça discípulo e batize. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, Jesus já deixou muito claro que se eu rejeitar a mensagem que ele trouxe, acabou para mim, porque ele já deixou claro, quem crer e for batizado, porque aquele que crê vai ser batizado. Então, quando as pessoas dizem batismo não salva, batismo pode até não salvar, mas conforme a palavra de Jesus, se eu não receber o batismo, certamente chance nenhuma para mim, né? Outro ponto assim que a mensagem apostólica nós precisamos levá-la muito a sério, porque quando Jesus manda os discípulos na missão dos 12, depois na missão dos 70, ele sempre diz, olha, aquele que não receber vocês, não receberam a mim, quem não receber a mim, não recebe aquele que me enviou. Quando sair, bata o pó da sua roupa e diga, a vós é chegado o reino dos céus, a vós é chegado o reino dos céus, e digo que naquele dia o juízo para essas cidades será maior do que foi para Sodoma e Gomorra. Ou seja, Jesus está mostrando o seguinte, aquele que rejeitou já está condenado, como acabou de dizer aqui o nosso irmão Gerson Rodrigues, ele disse, olha, quem não crê já está condenado. Aquele que não crê não tem, aquele que não crê não tem mais caminho. Mas, pastor, só assim para fazendo mais um gancho, eu acho uma coisa tão interessante, pastor, porque quando nós falamos acerca do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, às vezes as pessoas tomam um susto. Eu me lembro que há poucos dias atrás eu estava em Matinhos, fazendo um trabalho lá em Matinhos, e estava conosco um pastor com 50 anos de ministério. E assim, e tudo que ele ouviu, ele é isso mesmo. Mas quando nós fomos falar sobre o batismo, de um ponto em diante ele fechou a Bíblia e disse, não, eu não quero, eu quero ouvir, eu não quero ler. Ele disse, não, mas eu quero que você leia para que você seja a verdadeira testemunha, porque só vai ser justa testemunha aquele que ver e ouvir. Ouvir falar não resolve. Pois bem, mas quando terminamos o trabalho lá em Matinhos, na hora ele não me disse nada, depois ele voltou lá a falar com as pessoas, dizendo, onde se viu? Eu estou há 50 anos no Evangelho e eu nunca ouvi isso, agora o Jorge vem com esta conversa aqui. E daí eu estava dizendo para eles o seguinte, Jesus estava na terra. Jesus foi entre os saduceus e os saduceus não o reconheceram. Foi entre os fariseus e os fariseus não o conheceram. Jesus entrava na sinagoga, as pessoas estavam ali na sinagoga achando que estavam certos na presença de Deus, que estava guardando a lei, que estava fazendo tudo que deveria ser feito, e Jesus estava sentado ao lado deles. A religiosidade, a cegueira religiosa era tão grande que elas não conseguiram perceber que Jesus estava sentado no banco do lado. O mesmo aconteceu no caminho de Emaús, onde as pessoas andando junto com Jesus não conseguiam perceber.
né? E assim está. E daí eu estava dizendo até acerca desta pessoa, deste pastor, e o que nós percebemos, como é difícil para as pessoas elas ter ouvido uma fé, ter transmitido esta fé para outras pessoas, e chegar lá um dia dela olhar para trás e fazer aquilo que Paulo fez, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, reconhecer que, opa, espera aí, eu estava enganado. Agora eu encontrei Jesus, eu vou abrir mão de todo o poder, de toda a autoridade, de todos os benefícios que eu tinha e eu vou seguir a Jesus. As pessoas, pastor, nos dias de hoje, às vezes elas reconhecem que esta é a mensagem, porque não existe um batismo na Bíblia feito de outra forma, mas elas ficam com dificuldades para assumir como que eu vou chegar diante do povo que estão me acompanhando há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e quando eu comecei a pregar para essas pessoas, eu disse que o Espírito Santo tinha revelado para mim o mistério, que o Espírito Santo tinha revelado até o nome da igreja. Como que eu vou chegar para essas pessoas agora e vou dizer que eu estava enganado? Afinal, que Espírito Santo foi este? Que Espírito Santo foi este, né? Então, pastor, mas daí eu estava chamando, num dos últimos eventos com esse pessoal, dizendo para eles o seguinte: uma coisa que me chama muito a atenção, que é assim, as pessoas estão dentro da igreja, quando o pregador diz assim, quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Suficiente quer dizer não preciso de mais nada. É o que me basta. Quem aceita como único e suficiente Salvador? A pessoa levanta a mão. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando, na hora do batismo, eu digo, não, para aí, mas em nome de Jesus, não. Mas não foi ele que eu aceitei como único e suficiente Salvador? Aí quando chega na hora do batismo, em nome de batizar em nome de Jesus, a pessoa diz não, em nome de Jesus não. Outra coisa, quando nasce a criança, ela é apresentada. Olha como falta para as pessoas entendimento, porque se eu não aceitar receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não posso permitir que o meu filho seja apresentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, qual a lógica? O nome do Senhor Jesus Cristo serve para o meu filho, mas não serve para mim. O nome todos os atos feitos, cura do enfermo, orar pelo enfermo em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar salvação, expulsar demônio, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, era isso que eu queria colocar, né, fazer este gancho, para que o senhor comente com mais profundidade tudo isso, mas eu acho assim, como que as pessoas não conseguem perceber. Fique com a palavra, pastor João dos Anjos. Mas aquele negócio, nós precisamos observar a palavra num todo, né? Então, o porquê? Porque existe aqueles que são salvos, existem os predestinados. Posteriormente, nós podemos falar sobre isso, mas não é um assunto sobre a predestinação. Então, existe os eleitos, Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, 5, e ali a seguir, Paulo disse que os salvos foram eleitos antes da fundação do mundo, ponto. Está escrito. Então, o mundo não existia ainda. Houve uma eleição. Houve uma reunião e alguém foi eleito. E não foi aqui na Terra. Porque a Bíblia diz que foram eleitos antes da fundação do mundo. Para que fôssemos futuro. E aí vem as colocações. Jesus, ele foi muito
direto quando ele diz: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, fora do quê? Do plano de salvação. São aquelas pessoas que são a semente do mal, são o joio. Jesus explica isso no livro de Mateus, capítulo 13, verso 36 a seguir, quando ele prega a parábola do joio e o trigo, e depois os discípulos pedem para ele explicar a parábola do joio e do trigo, ele explica. Ele diz que a boa semente é os filhos do reino, quem semeou foi o filho do homem, que é ele, e o joio são os filhos do maligno, quem semeou foi o diabo. Então Jesus, ele mostra as duas sementes aqui na terra. Ele diz que o campo é a terra. Aqui estão as duas sementes. Aí Paulo disse sim, que os eleitos já foram eleitos antes da fundação do mundo. Quando veio para aqui, já veio a semente eleita. Mas ela se perdeu porque nós usamos 3,5% da nossa capacidade de raciocínio. Parece que as pessoas mais inteligentes usam 3,5%, aí o máximo 4%, alguma coisa assim. Aonde estão os 97%? Aonde estão 96,5%, 97% que a pessoa não usa? Por que ela não lembra, mas nós já existíamos. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 3 ali, né? E o versículo 23, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Agora, a gente começa a perceber que, dentro do comentário, do texto, as pessoas estão cegas, espiritualmente falando, porque Jesus disse assim, para que vendo, vejam e não percebam. Ela está vendo, mas não percebe, porque é o lado espiritual. E as pessoas são sábias, carnalmente falando, são sábias, mas as coisas de Deus não se entendem pela sabedoria humana. Tem que ter o dom de Deus para crer. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se a pessoa não tem esse dom de Deus para ela ser salva por essa graça, ela vai rejeitar a graça. Porque ela, espiritualmente, ela é cega, ela não consegue entender. Ela não consegue entender, não consegue aceitar. São pessoas realmente extremamente religiosas. Inclusive, eu vi, questão de ética aqui, não, eu não vou aqui dizer o nome, mas um programa de televisão, uma igreja muito renomada, está no mundo inteiro, com programa de televisão, enfim, lá as pessoas julgam ser mestres, doutores, enfim, fizeram uma pergunta para ele. Eu falei, meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Fizeram uma pergunta para ela lá no final do programa quase, mas foi meio de propósito, que alguém mandou lá uma mensagem e disse, e as pessoas que querem batizar em nome de Jesus? Daí, como é que fica? Que era o mestre lá, na Mira da Verdade, era o programa, Mira da Verdade. Ah, tá uma vergonha na cara. Sabe, tem coisa assim que deixa a gente indignado, porque essas pessoas sabem o que estão fazendo. Os coitadinhos, os outros são vítimas, porque tem essas pessoas como seus líderes. Estão lá para... A Bíblia diz que a cabeça deles é os profetas. Os profetas é a cabeça, é que dirige eles. Então, eles não têm raiz em si mesmo, não tem conhecimento de nada, fica ali seguindo. Mas o fulano é o doutor. O doutor disse, em resposta a uma mensagem que alguém mandou lá para o programa, que alguém que é batizado no nome de Jesus tem que se batizar de novo. E falou assim, e terminou o programa. Aí, imagina, Paulo não teria condições de pregar numa igreja dessa. Porque Paulo fez o contrário. Ele chegou na cidade de Éfeso e as pessoas já eram batizadas, mas não eram batizadas em nome de Jesus. Ele quis saber como elas tinham sido batizadas. E as pessoas disseram, não somos batizadas no batismo de João, e João era um profeta. E João era um profeta. Mas João viveu um outro tempo, porque nós precisamos entender de tempo também. Né? Nós precisamos entender de tempo. Uma pessoa levantada por Deus, ele tem que ter o discernimento dos tempos, das profecias, tá? Enfim,
lê a Bíblia, diz, ó, isso aqui já cumpriu, isso aqui ainda vai cumprir. São profecias, mas vai cumprir ainda. Essa palavra podemos ler e ensinar. Não é para esse tempo, é tempo posterior, enfim, né? Não pode mentir, não pode enganar ninguém. E João foi um profeta, o último profeta da lei. E ele veio preparando o caminho do Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele veio preparando para Jesus entrar em cena. Porque o sacrifício ainda não tinha sido oferecido. Então ele fazia o batismo na base do arrependimento, dizendo ao povo que deveria crer naquele que viria após ele. Foi o que Paulo falou para aquele povo de Éfeso, né? Atos capítulo 19, do 1 ao 5. E Paulo, então, batizou aquelas pessoas novamente. Foi o contrário dessa igreja, desse pastor. Eles dizem, não, aqui se a pessoa batizar no Jesus, que confusão, que briga, eles iam arrumar com Paulo, com Pedro, com Filipe, hein? Aliás, na verdade é uma outra igreja mesmo, não é a igreja Cristo mesmo, né? É a igreja deles lá, tá? Deles lá, não é de Cristo. Então, os nossos irmãos, as pessoas que estão nos acompanhando e aqueles que posteriormente irão nos acompanhar, nos assistir essa transmissão, esse bate-papo, né, que nós estamos conversando, dialogando, você deve entender, Cristo tem a igreja dele, é simples assim. Na igreja de Cristo, o batismo em nome de Jesus. Atos 2, 37, 38, e ouvindo eles, compungiram seus corações de perguntar a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, nossos filhos, que estão perto, que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, estava o povo dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados quase que 3.000 almas. Quem? Aqueles que receberam a palavra de bom grado. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada uma havia temor, tá, enfim. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Essa é a igreja de Jesus. Então, é fácil, a pessoa vai escolher em que igreja que ela quer servir a Deus. Ela quer pertencer a que igreja? A igreja de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Filipe, que o batismo em nome de Jesus, ou ela quer pertencer à igreja do fulano, do Bertano, do Cicrano, que está ligado a Roma, a doutrina romana. Ela escolhe, é uma questão de escolher. Então, o cidadão diz, não, essas pessoas têm que ser batizadas novamente. Como se todas aquelas pessoas no dia de Pentecostes, se elas fossem imortais, teriam que se batizar de novo. Aí dizer, Paulo, você errou. Paulo foi levantado por Jesus. Paulo foi levantado por Jesus. Então, pastor Jorge, tem coisas que a gente olha assim, sabe? A gente fica, eu chamo assim de uma revolta santa, sabe? Eu sempre brinco assim na igreja, molhar um rei no azeite e dar uma azeada. Por quê? Porque assim, essas pessoas não têm caráter espiritual, elas não têm temor de Deus, assim, enganando quantas pessoas que vão ter que enfrentar um juízo final naquele dia. E quem vai estar no trono? Aquele que estão dizendo, não, se for o nome, eu não quero o nome dele, não. O nome dele não, vai ser ele que vai estar lá no trono. Então, você, meu irmão, que vai deparar com esse vídeo, preste bem atenção. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a seguir, que Jesus vai sentar no trono e os livros serão abertos. Os livros do Gênesis do Apocalipse vão ser abertos. E se você não se arrepender e aceitar Jesus como teu Senhor, e tem que entender o que isso significa, aceitar Jesus como Senhor, aceitá-lo como Deus. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Israel foi instruído, Israel foi ensinado que esse um único Senhor que era Deus. E aceitar Jesus como Senhor, aceitá-lo como Deus, mas não como outro, porque o próprio Deus fala por meio de Isaías, em Isaías 43, verso 10, vós sois as minhas testemunhas e o meu servo aqui escolhi, para que entendais, saibais, me criais, que eu sou mesmo
Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não vai se formar. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós. Então Israel foi bem instruído, que só existia um Senhor. Veio Jesus e as pessoas tinham que aceitar ele como Senhor. Ele era pregado como Senhor. Ele foi constituído pelo Espírito Eterno como Senhor dos vivos e dos mortos. Ele, Jesus, tudo tem que passar por ele. Não tem Ele como está a ninguém. nossa salvação. É ele. Inclusive, São João, no capítulo 14, todos falam. Eles, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem senão por ele. Como que vai rejeitar ele? Não, se for o batizado no nome de Jesus, tem que ser batizado de novo. Ah, não é o batismo que nos liga a Cristo? É o que diz Romanos capítulo 6, 3. Não é pelo batismo que nós entramos na igreja, porque é a partir do batismo que a pessoa pode participar da ceia. É a partir do batismo que as pessoas vão participar do sacramento da igreja, porque o batismo coloca no corpo. Ah, mas o batismo vai salvar? Não, não vai salvar, mas é para o salvo. A pessoa no corpo, ele pode ser abortado, né? Ele pode perder a fé, tá? Coisa outra, apostatar da fé, e a Bíblia diz é quem persevera até o fim. Mas se ele não entrar, como é que ele vai ser salvo? E uma coisa... Então, é complicado. Assim, é muito complicado, porque não, eu afirmo, pela palavra de Deus, que essas pessoas que estão pregando o arrebatamento, a decepção vai ser muito grande, porque elas estão rejeitando a ressurreição. Jesus, eu sou a ressurreição. Ele é a ressurreição. Inclusive, pastor, estão rejeitando a ressurreição. Inclusive, pastor João, é um tema muito importante e assim, né, nós já estamos. Parece que não, mas começamos a falar das coisas, começamos a falar das coisas de Deus. O tempo voa, né? Nós já estamos há quase 2 horas, já estamos batendo 2 horas, Meu Deus. né? Temos aqui temos mais 9 minutos, né? Aí o sistema já encerra a live que ela com 2 horas. Mas assim, só para a gente pontuar, eu fico olhando, sabe, pastor, como quando eu olho para a história de Cornélio, quando eu olho para Atos 10, quando eu vejo Cornélio, eu fico olhando o religioso perfeito. Homem fiel, homem de oração, temente a Deus, que dava esmola, ele e a sua família na presença de Deus, tão fiel a Deus ao ponto de ir orar, o anjo do Senhor descer e dizer para ele, Cornélio, as suas orações têm chegado para testemunho diante de Deus. Manda chamar Pedro. Quer dizer, o anjo não disse. Essa semana eu estava num evento e estava falando isso para as pessoas, dizendo, gente, no sábado, eu estava num evento, foi no sábado, eu estava num evento que Deus permitiu trazermos exatamente esta mensagem acerca do batismo da igreja primitiva. E eu estava mostrando Cornélio e dizendo para aquelas pessoas, gente, ao ouvir a palavra, às vezes você diz assim, não, eu vou orar a Deus para que Deus confirme. Mas Deus não vai confirmar. Deus não vai mandar o anjo dele, sabe por quê? Deus não vai trazer esta palavra para você, uma vez que, quando Cornélio foi orar, o anjo do Senhor apareceu para Cornélio, e o que o anjo disse para ele? Manda chamar Pedro. O anjo poderia ter dito para Cornélio, olha, Cornélio, em tudo você está perfeito, em tudo você está fazendo certo, mas ainda falta isto aqui, porque mudou o sacerdote, muda a lei. Olha, falta isso aqui ainda. O anjo não disse, o anjo disse, ó, manda chamar Pedro. Ou seja, Pedro, o que Pedro fez lá é o que aqui está. É a palavra de Deus, né? E ao olhar, ver a exatidão de Deus, de Cornélio, e o anjo mandar chamar Pedro, e nós sabemos que
a vinda de Pedro foi para levar Cornélio e a sua família ao batismo, em nome do Senhor Jesus. Assim como o mordomo da rainha Candace, eu fico olhando também para aquele homem, um homem de fé. Não era um homem bobo, ele era um homem que tinha conhecimento, porque ele tinha uma posição no palácio da rainha. Ele era uma pessoa que tinha sabedoria humana. E era um homem de temor que foi para Jerusalém servir a Deus, adorar a Deus. E estava voltando lendo as Escrituras. Imagina aquela pessoa, é como alguém ir para a igreja e sair da igreja e ir para casa dentro do carro enquanto alguém está dirigindo, ao invés de ficar conversando ou olhando a paisagem, está folheando as Escrituras. Então, aquele homem voltado para a Bíblia, o anjo, o Espírito Santo conduz Felipe para ir ao encontro daquele homem, um homem, aos olhos do mundo, um homem perfeito na presença de Deus. Mas para ser salvo ainda faltava algo. Então, ao ponto, né, pastor? Todos os batismos, hoje não foi possível a gente até pontuar todos eles nas Escrituras, aonde estão os batismos feitos em nome do Senhor Jesus Cristo, mas numa outra oportunidade nós faremos isto, assim como mostrar também nas Escrituras a composição do nome do Senhor Jesus Cristo, sendo o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Mas, de modo geral, nós poderíamos até encerrar dizendo assim: todos os batismos foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós olhar e achar que os discípulos erraram, então não há o que fazer. Tem que fechar a Bíblia, abandonar essa Bíblia, e não há como servir. Porque se nós acharmos que os discípulos que ouviram de Jesus, aprenderam de Jesus, se eles erraram, é como se nós disséssemos que Jesus foi incompetente. Porque ele treinou, ele ensinou, depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias ensinando, e quando estavam prontos, mandou ir e fazer a obra, né? Então, se nós olharmos para os discípulos e achar que eles erraram, é como se nós disséssemos assim: não tem o que crer aí, porque todo o ensinamento, falam todos por uma só boca, fazem todos de uma só forma. Se nós acharmos que esse ensinamento está errado, o que sobraria para nós? O que sobraria para nós? Se os apóstolos que foram ensinados por Jesus, levantados por Jesus, treinados por Jesus, comissionados por Jesus, se imaginar que eles erraram, imagine os homens de hoje. Entre crer naquilo que eles pregaram e outra coisa, homens que abriram mão das suas vidas. Olha a verdade que existia nesses homens. Abriram mão de suas vidas, daquilo que eles tinham, porque eu imagino que muitos deles tinham um bom padrão de vida, abandonaram tudo, pregando esta palavra, batizando em nome de Jesus, morreram da forma mais cruel possível, todos os discípulos. Então eram pessoas que não estavam no Evangelho para se beneficiar, estavam no Evangelho entregando suas vidas para Jesus. Deram suas vidas, né? Porque vamos imaginar aqui um homem como Mateus, que era cobrador de impostos. Esse homem tinha uma vida boa. Um homem como Pedro, que pelo que a gente pode entender, ele não era um simples pescador. Ele era alguém que tinha digamos assim, ele era um empresário da pesca. Era um microempresário. Ele tinha uma estrutura, ou seja, certamente, em meio àquele povo ao redor dele, ele tinha um padrão de vida melhor do que os demais. E abriu mão de tudo para morrer por este evangelho. Então, se esses homens não estavam com a verdade, é complicado, né? Quando as pessoas rejeitam esta mensagem, eu fico assim: meu Deus, por quê? Está tão claro nas Escrituras. Está tão claro nas Escrituras. Mas, pastor, eu quero já deixar aqui um convite para o senhor para que num outro dia nós tenhamos uma outra oportunidade. Já está encerrando já o tempo aqui.
para a gente falar sobre para a gente falar sobre arrebatamento, para nós fazermos um mergulho sobre o arrebatamento, qual é a igreja que vai ser arrebatada, qual é a condição, porque vamos entender isso, está cada um fazendo de uma forma, mas Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida. Qual é a posição que tem que estar esta igreja lavada e remida? Qual é a posição que tem que estar esta igreja para estar apta a ser arrebatada? Então eu quero deixar aqui esse convite para o senhor e já agradecer a sua disponibilidade para fazermos esse bate-papo. Pastor João dos Anjos, ele está em Curitiba, né? Para você que está assistindo, tem gente de todos os lugares nos assistindo e ainda vão assistir, mas Pastor João dos Anjos, ele é o líder da Igreja Pentecostal Seara do Senhor Jesus Cristo, está na rua Jerusalém 584, no Alto Boqueirão. Tem culto às 19h30, né, pastor? Sim. Faz o convite, pastor. Não, nós estamos aqui, né? É isso aí mesmo. A gente está aqui, por enquanto, diante dessa pandemia aí, sábado e domingo, às 19h30, né? Sábado e domingo, às 19h30, aqui servindo o nosso Deus. Estamos aqui servindo o nosso Deus. Deus tem nos abençoado, né? E uma coisa interessante, pastor Jorge, que Deus tem aberto aí algumas portas aí, e o pessoal, nós estamos com 6 pessoas para descer as águas, se preparando aí, algumas coisas se preparando para descer as águas, e Deus está trabalhando, Deus está agindo, e nós estamos aí, né? Também vai acabar a minha energia aqui, já está mandando eu embora aqui já também, tá? Para descarregar minha bateria. Mas Deus abençoe, pastor Jorge, muito obrigado pela oportunidade, e querendo Deus aí, na próxima aí nós vamos falar assim sobre o arrebatamento, um assunto assim bem palpitante, né? E propício para esse tema que nós estamos vivendo. Deus abençoe. Glórias a Deus. Deus abençoe, pastor. Fique na paz. A você, meu irmão, a você, minha irmã, que esteve conosco nesta noite, quero agradecer grandemente a audiência de cada um de vocês que estiveram conosco. Se eu deixei de falar sobre o nome de alguém que esteve conosco aí, me perdoe, mas estamos felizes por cada um de vocês que estão conosco nesta noite. Para encerrar, eu só quero pedir aqui que o pastor João encerre com uma rápida oração de agradecimento a Deus por esta noite, e assim nós estamos encerrando a transmissão do dia de hoje. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, que nós estamos encerrando, Senhor Jesus, essa transmissão. Pedimos a tua bênção sobre todos os nossos ouvintes, sobre todos quantos, Pai, depararam, Senhor Jesus, com este bate-papo, Senhor, acerca do teu reino, e aqueles que ainda irão deparar. Pai, se tem alguém enfermo, cura. Se tem alguém oprimido, liberta. Se tem alguém com sede de salvação, Senhor, abre a mente, o entendimento, para que eles possam, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu servo, pastor Jorge, ali no litoral, sua esposa, irmã Vanessa. Deus, em nome de Jesus Cristo, e todos teus filhos em toda a terra. Põe em tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe aonde está cada filho e filha do Senhor. Trabalha segundo a tua vontade e o teu querer. É assim que nós oramos e é assim que nós agradecemos, porque oramos no nome de Jesus para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Só vou reforçando aqui o convite, então, você que está em Curitiba. O pastor João está na rua Jerusalém, 584, Alto Boqueirão, todo sábado e domingo às 19h30. Você que está no litoral, nós estamos aos sábados no Tabuleiro Praia de Leste, aos domingos às 3h da tarde aqui no Grajaú, às 3h da tarde aqui no Grajaú. Na quinta-feira, às 21h, nós vamos estar fazendo o terceiro elo da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Então, vamos estar no terceiro elo nesta quinta-feira. Você é o meu convidado, eu conto com você. Você que já curtiu a página Atitude Gospel,
Nós estamos sempre fazendo as transmissões dos cultos, dos trabalhos que nós fazemos aqui no litoral, na página Igreja de Jesus Cristo em Pontal do Paraná. Se você ainda não curtiu esta página, curta lá, assim como no Instagram, no Telegram, no YouTube, Igreja de Jesus Cristo em Pontal do Paraná. Que Deus abençoe, irmão Gerson, que Deus abençoe. Já vou te chamar ali no WhatsApp, quero confirmar com você para fazermos um bate-papo muito em breve. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhem este vídeo com seus contatos. Vai ser bênção. Deus abençoe.